Ele nos deu a oportunidade de sermos pais, é para a gente entender a importância de cuidar de alguém, tá? Nós, quando crescemos, esquecemos do que foi feito por nós. Nós, às vezes, não temos consciência. Então, hoje de manhã eu estava falando com minha esposa, que eu lembro das minhas crianças pequenas, mas passou tão rápido. Não sei quem é mãe e pai, já tem filho adulto, vai falar a mesma frase, não? Parece que a gente nem percebeu que passou e eles cresceram. Então hoje eu queria dar alguns conselhos para vocês que são muito importantes. Em primeiro lugar, dizer que essa fase de criança nunca mais vai voltar. Por mais que às vezes pareça trabalhoso, difícil, é um momento muito abençoado na vida, no qual nós queremos nesse momento pedir a Deus que possa ajudá-los. E eu estarei lendo um texto aqui muito conhecido, é o salmo mais conhecido do mundo, mais falado, que é Salmo 23:1, que todos conhecemos, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, aqui diz uma condição: se o Senhor for o meu pastor, eu vou ter paciência, eu vou ter amor, eu vou ter dedicação, eu não vou reclamar, eu vou levantar de madrugada, não com um sorriso no rosto, mas com consciência de que meu filho está precisando de mim, né? Ele levantar 3 meses, ô filho querido, você não me acordou antes? Eu acho que ninguém tem essa santidade ainda, né? Mas nós sabemos que as crianças não pedem para vir ao mundo. Nasceram sem pedir. Todos nós nascemos sem pedir, certo? Então Deus, ele deu a oportunidade e foi uma decisão que nós tomamos. Portanto, hoje aqui, nós estamos pedindo a Deus que Ele seja realmente o pastor da vida de vocês. E se nós tomarmos a decisão hoje de falar: Senhor, eu quero cuidar dessa criança como se eu estivesse cuidando do Senhor. Me dê paciência e humildade. Tudo aquilo que a gente precisa para o nosso caráter ser transformado, Deus pode nos dar. Então os nossos filhos, eles crescem, mudam completamente conforme a idade vai chegando. Na adolescência é outro ser humano dentro de casa, irreconhecível, mas dá para se adaptar, muita calma, não? Se nós formos amigos, companheiros, os nossos filhos não vão ter dificuldade. Vão enfrentar problemas, mas vão lembrar da educação, do carinho, do amor que tiveram. Ou seja, nós pais somos professores dos nossos filhos todos os dias. Eles olham para nós e nos copiam tudo. Por isso que se no lar tem grito, tem palavrão, tem crítica, tem fofoca, tudo aquilo de ruim, os filhos vão fazer a mesma coisa. Então, se nós tivermos bondade, paciência, amor, respeito, educação, nossos filhos vão copiar também. Mas pastor, eu tenho uma natureza ruim, eu sou curva de rio, nasci num lugar, como é que eu vou ser professor? Pede sabedoria para Deus, porque o Senhor Ele é meu pastor. Se eu permitir que o Senhor seja meu pastor, nada vai me faltar. Então, todos os dias, nós temos que ter a humildade de ajoelhar, orar, ou rezar conforme a nossa fé, falar: Deus, me ajude, por favor, a ser alguém nesse dia bom, paciente, carinhoso. Me dê paciência para com os meus filhos. Ajude. Eu, inclusive, quando as minhas filhas eram pequenas, eu já orava por elas quando elas ficassem grandes. Aprendi isso com o professor. Criança recém-nascida, já orava pelo casamento dela. Pode ser um absurdo isso, irmão, mas eu comecei a fazer isso. Nunca é demais orar. E quanto mais antecedente for a oração, maior será a bênção. Outro detalhe: a criança precisa de pai e mãe, que é uma coisa difícil de eu falar aqui para vocês. Com a correria da vida e compromisso, às vezes nós, infelizmente, não ficamos com os filhos, por causa de dinheiro. Eu sei que tem necessidade, mas em muitos casos nossos filhos devem ser acima de tudo. Nesta manhã aqui, nós queremos pedir a Deus que os ajude e os abençoe. E na igreja nós temos alguns votos. Nós temos o voto batismal, temos o voto matrimonial e também tem o voto paternal, que é hoje uma palavra que vocês vão dar aqui de todas essas testemunhas aqui. Não que a gente vá cobrar, mas que seja um momento sagrado isso aqui para vocês. E eu vou fazer algumas perguntas e vocês podem responder sim ou não, tá? Vamos lá então. Família, fica bem quietinha, vai para frente, que beleza, né? As perguntas são as seguintes: visto que vocês vieram aqui na igreja trazer os filhos para apresentar e dedicar ao Senhor,
Vocês aceitam esses filhos como legítimos de vocês? Sim. Vocês prometem diante de Deus e de todas essas testemunhas que vão ter paciência, vão ter amor, dedicação, estar ao lado desse filho, dessa filha, em todos os momentos que eles passarem, na dificuldade, na saúde, na doença, qualquer momento, estarem ao lado deles, até que eles se separem de vocês? Sim. Sim. Muito bem. Eu, como pastor da igreja, de acordo com a palavra de Deus, então eu vos declaro paz. Tá? E o que Deus está abençoando, o que Deus está guiando, ninguém possa interferir ou atrapalhar. Sejam felizes pelo privilégio que vocês têm de ter uma criança. Uma vida que representa Deus nas mãos de vocês. Um milagre. Um milagre. E que vocês possam ser agradecidos. Deus vai estar do lado de vocês. Se Ele for o Senhor, se Ele for o pastor, não vai faltar nada. Ele vai dar tudo o que vocês precisarem. Só pedir e esperar, e Deus dará essa bênção para vocês. Então que Deus possa abençoá-los e que este dia seja um dia totalmente para a glória de Deus. Amém?